Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem. Meus queridos, neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 8 a 14 de julho. De maneira objetiva, vamos analisar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. Então, iniciando, vamos preparar e analisar as joias espirituais que nesta semana se encontra na leitura do livro dos Salmos 60 a 62. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso de 10 minutos, muito importante e encorajador, com o tema Nada pode nos separar do amor de Deus. Teremos uma pergunta com base num vídeo para responder e vamos ver qual é a resposta que podemos dar para esta pergunta. Finalizando no estudo bíblico de congregação, vamos estar continuando estudando o capítulo 12 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 7 a 13 e o quadro na página 97. Vamos ver que respostas-chave podemos comentar neste estudo. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da apostila, temos como base o Salmo 62, verso 11, que diz: Deus disse uma vez e duas vezes eu ouvi: a força pertence a Deus. Veja uma pergunta: em que sentido a força pertence a Deus? Resposta: no sentido que Deus não precisa depender de nenhuma fonte externa de energia. Ele é a própria fonte de energia. A força pertence a Ele. Muito bem. Agora, passando para a leitura completa dos livros dos Salmos 60 a 62, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia, ou primeiro verso, podemos encontrar aqui no 3 do Salmo 61. Diz assim: Pois tu és meu refúgio, uma torre forte que me protege contra o inimigo. Veja uma lição. Davi reconhecia o que o nome de Jeová significava, e fielmente ele se esforçou em representar esse nome. Desta forma, em momentos de dificuldades, ele não tinha temor, pois sabia que o nome de Jeová era uma torre forte. Isso nos ensina que quando mostramos fé e obediência em Jeová, temos muita segurança e felicidade, mesmo apesar desta condição lamentável que o mundo vive hoje. Agora, na continuação, o verso 4, ainda no Salmo 61, podemos encontrar outra joia espiritual. Diz assim: Serei hóspede na tua tenda para sempre, vou me refugiar no abrigo das tuas asas. Salmo 61, verso 4, a lição: Davi, apesar das grandes dificuldades que passou, ele estava determinado a sempre continuar sendo hóspede na tenda de Jeová, abaixo de suas asas. E por fazer isso, como bem sabemos, ele foi muito abençoado por Jeová. Isso nos ensina que precisamos estar determinados a nos esforçar para continuar na tenda de Jeová, na sua organização. Somente assim vamos ser protegidos e abençoados. Passando agora para o Salmo 62, vejam o que diz o verso 2. Só Ele é minha rocha e minha salvação, meu refúgio seguro, nunca serei completamente abalado. Salmo 62, verso 2, a lição: Este verso fortalece nossa confiança em Jeová, pois não importa as situações difíceis que venhamos a passar, Jeová ele sempre vai saber de tudo, e se com confiança esperarmos nele, sem dúvidas, no momento certo, ele irá nos ajudar e será um refúgio seguro para nós, assim como foi para o salmista. Agora, na continuação, vejam o que diz o verso 12, ainda no Salmo 62.
O amor leal também pertence a ti, ó Jeová, pois retribuis a cada um segundo as suas ações. Salmo 62, verso 12, a lição. Observamos neste verso que nosso amor por Jeová deve ser sem hipocrisia e 100% verdadeiro. Não podemos ter uma vida dupla, onde fazemos a vontade de Jeová e em contrapartida fazemos as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Isso é um engano, pois com o tempo Jeová vai nos retribuir segundo as nossas ações. Então, como lição, devemos desde já ter uma vida de devoção a Jeová, procurando fazer sempre e somente a sua vontade. Desta maneira, seremos abençoados e teremos o apoio de Jeová, tanto agora como futuramente por toda a eternidade. Então, o tema desse discurso de 10 minutos é: nada pode nos separar do amor de Deus. E é muito importante que os irmãos assistam esse vídeo, inclusive muito encorajador e emocionante, contando a história do irmão Baston, tudo o que ele passou quando ele sofreu perseguição e como Jeová ajudou ele. Propriamente, a pergunta nos diz assim: de que formas Jeová cuidou do irmão Baston quando ele sofreu perseguição? Então aqui eu fiz um resumo de tudo o que ele falou no vídeo. Jeová nunca esteve longe dele. Apesar de todas as dificuldades que o irmão Baston passou, ele mesmo disse no vídeo que Jeová, nesses momentos críticos, o acalmou, alimentou em sentido espiritual e providenciou diversas vezes uma saída. Dessa forma, ele tinha certeza que Jeová estava com ele e que nada pode separar o amor de Jeová por cada um de nós. Então, relembrando, o tema do capítulo 12 é falando corajosamente com a autoridade de Jeová. Vamos ver a pergunta do parágrafo 7. Temos duas perguntas. A pergunta A: que resultados as boas novas produzem? Resposta: hoje, para alguns, as boas novas são uma força unificadora, para outros, um motivo de divisão. Parágrafo 7, a pergunta B agora. Caso sua família esteja dividida por causa de sua obediência às boas novas, de que você deve se lembrar? Resposta: devemos nos lembrar que a oposição muitas vezes é uma reação a boatos infundados ou a calúnias venenosas. Então, nossa conduta excelente pode ser um antídoto para esse veneno e, com o tempo, pode amolecer o coração dos que se opõem a nós. Muito bem, agora o parágrafo 8. A pergunta: por que Paulo e Barnabé deixaram Icônio e que lição podemos aprender de seu exemplo? Porque depois de algum tempo, os opositores em Icônio tramaram apedrejar eles. Isso nos ensina que, como proclamadores do reino, devemos sempre agir com prudência, ou seja, se caso surgir uma ameaça de violência, devemos evitar fazer algo insensato que coloque desnecessariamente em perigo a nossa vida e a de nossos irmãos espirituais. Muito bem, queridos irmãos, vamos para o próximo subtítulo do estudo: convertam-se ao Deus vivente, com base em Atos capítulo 14, versículos 8 a 19. A pergunta dos parágrafos 9 e 10, uma só pergunta: onde ficava Listra e o que sabemos sobre seus habitantes? Resposta: Listra era uma colônia romana cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Icônio. Listra mantinha fortes relações com Antioquia da Pisídia, mas, diferentemente dessa cidade, não tinha uma importante comunidade judaica. Seus habitantes, embora soubessem falar grego, a língua materna deles era o licaônico, e eles eram pessoas pagãs. Agora, passando para os parágrafos 11 a 13, temos duas perguntas. A pergunta A: o que Paulo e Barnabé disseram aos habitantes de Listra? Resposta: eles disseram o seguinte: homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos e temos as mesmas fraquezas que vocês. E estamos declarando as boas novas a vocês para que abandonem essas coisas vãs e se convertam ao Deus vivente, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Em gerações passadas, ele permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, embora não tenha deixado de dar testemunho de si mesmo, pois demonstrou sua bondade dando-lhes chuvas do céu e épocas de colheita abundante, satisfazendo-os com alimentos e enchendo seu coração de alegria.
Parágrafos 11 a 13, agora a pergunta B. Que lição podemos aprender das palavras de Paulo e Barnabé? Primeiro, Paulo e Barnabé não se consideravam superiores aos que os escutavam. Eles não fingiram ser algo que não eram. Em vez disso, admitiram humildemente ter as mesmas fraquezas que seus ouvintes pagãos. Então isso nos ensina a considerar os outros como iguais a nós. E à medida que formos ajudando essas pessoas a aprender as verdades da palavra de Deus, evitarmos querer ser bajulados por eles. Ao contrário, devemos ajudar as pessoas a darem glória a Jeová e a se converterem ao Deus vivente. E neste quadro, irmãos, na página 97, vem mostrando algumas curiosidades da adoração a Zeus e a Hermes na cidade de Listra. Vem mostrando como que aquelas pessoas eram pagãs e também falando sobre algumas descobertas arqueológicas, também uma escrita do poeta romano Ovídio, que era uma lenda, vem fazendo um resumo de tudo isso. Se caso os irmãos quiserem ler, ou se o irmão pedir na hora do estudo, vocês podem ficar à vontade para comentar. Então esta foi a preparação completa da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão desta semana, 8 a 14 de julho. Realmente mais uma reunião muito encorajadora e instrutiva. E esperamos que assim como nós, vocês, com o auxílio desse vídeo, os da sua família, consigam elaborar excelentes respostas e dar bons comentários em pelo menos uma destas partes. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e torne-se membro do canal. Esta opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Um grande abraço, que Jeová abençoe cada um de vocês e até mais aos próximos vídeos.